Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre o direito à morte digna. No mês de março é comemorado o Dia do Consumidor. A data é um marco na garantia dos direitos nas relações de consumo. Alvará sanitário sem fila e sem burocracia. Alguns estabelecimentos podem obter o documento pela internet. Entenda como funciona esse procedimento. Entenda ainda a legislação que regulamenta o uso dos drones. Fique com a gente, nosso programa começa agora. A dignidade humana está prevista na Constituição brasileira. E esse é um direito garantido até mesmo na hora da morte. Algumas pessoas, ao receberem o diagnóstico de uma doença terminal, preferem morrer antes que as dores e sequelas se manifestem. Mas a eutanásia não é permitida no Brasil. Mesmo assim, ainda que o paciente não possa antecipar o próprio fim, é possível diminuir o sofrimento e assegurar o que está descrito na Carta Magna. Entenda. Cida teve a rotina alterada depois da morte da mãe. Eu chegava todos os dias, eu já vinha para a cozinha fazer comida, ela cuidava mais da parte de dar o banho nela, de ajeitar as coisas ali, eu mais da comida. Eu não consegui mais fazer janta desde então. A irmã mais velha também tinha um hábito que agora é uma lembrança. Era conversar com ela. Que até então ela estava falando ainda. Primeira coisa que eu falava, se ela está bem, todos os dias, a mesma coisa. Eu nem tirava roupa, nem mochila, nem nada. Eu ia direto nela e perguntava. Agora, fica silêncio total. Dona Aurelina, mulher forte e independente de Várzea da Palma, norte de Minas, morreu vítima de um câncer de pulmão. Quando vem o diagnóstico, é quase inevitável pensar em tempo. Ter mais dele para fazer tudo o que falta ou encurtá-lo, antecipando o fim para não sofrer dores ou perder a autonomia. Nessa hora, será que existe o poder de escolha? O que será que pesa mais na balança? A vontade do paciente ou as leis? Esse paciente, ele não pode, de acordo com o nosso ordenamento vigente, optar pela eutanásia, quer na forma ativa, quer na forma passiva, mas ele pode optar por não se submeter à distanásia. A pessoa pode se opor a práticas distanásicas, se opor a excessos, a tratamentos desproporcionais, né? Por exemplo, ressuscitação cardiopulmonar em casos extremos, medicamentos com efeitos muito dolorosos e que tragam apenas uma pequena prolongamento de vida. O paciente pode registrar essas vontades. O documento é chamado de testamento vital. Eu entendo que o testamento vital, a diretiva antecipada de vontade hoje, possa ser efetuada tanto por meio de escritura pública, porque é uma forma de que fique registrado em cartório, é mais fácil você garantir que o documento esteja lá e chegue ao conhecimento público, mas é importante, se você o fizer, que também leve ao conhecimento dos seus entes queridos. É possível também indicar um representante, uma pessoa que possa tomar essas decisões por você quando você já não tiver condições de raciocinar, de se manifestar validamente, talvez até mesmo de se comunicar. O artigo 1º da Constituição Federal traz entre os direitos fundamentais a dignidade da pessoa humana. Cida e a família desejavam um tratamento digno e descobriram que era possível através dos cuidados paliativos. O objetivo do cuidado paliativo é dar um suporte aos sintomas físicos, como dor, e outros sintomas como náusea, vômito, fadiga e perda de apetite, mas também aspectos psicossociais e até espirituais para esses pacientes, e é importante frisar que é para a família também, nesse momento de vida que todos estão passando. Preferencialmente deve ter médico, enfermeiro, assistente social, a equipe multidisciplinar de uma forma geral da assistência à saúde e um capelão, porque, como eu disse, a gente vai atuar nos aspectos físicos, psicossociais e espirituais. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, 34 instituições hospitalares espalhadas por todo o estado prestam cuidados paliativos. No entanto, este serviço ainda precisa ser mais divulgado. A revista The Economist elaborou um ranking de qualidade de morte, que avalia a estrutura local dos cuidados paliativos.
O Brasil ocupa apenas uma posição mediana nessa lista. O país ainda pode melhorar, mas enfrenta desafios como a falta de uma política que integre os cuidados paliativos ao sistema de saúde, o número limitado de profissionais treinados e a dificuldade em conseguir obter medicamentos adequados fora dos grandes centros urbanos. Ou seja, os pacientes que conseguem realizar o tratamento nas capitais podem obter uma vantagem. Dona Aurelina recebeu atendimento de profissionais diversos. E a família, além do apoio psicológico, recebeu até orientações de ordem econômica. No meio de tudo isso, a despesa aumentou porque o equipamento do oxigênio consome muita energia. A minha conta de luz pulou para quase R$800. O próprio médico falou assim, orientou a gente que a gente tinha direito a um desconto e passou toda uma orientação, um laudo, que a gente vai no CRAS, né, que é um órgão da prefeitura, depois a gente vai na CEMIG para a gente conseguir a redução da conta de energia e conseguir também a prioridade no caso de religamento de luz, caso haja falta de energia. Informações como essa passam despercebidas porque o costume entre os brasileiros é de não falar sobre assuntos que envolvam doenças ou o fim da vida. O apego em prolongar a vida a qualquer custo, mesmo que o paciente não queira isso, pode ser até pior. Quando eu submeto o paciente a tratamentos desproporcionais, a tratamentos que não lhe trazem benefícios proporcionais aos malefícios, eu estou tratando, de certa forma, o paciente como coisa, como objeto, ou de um desejo de que sua vida não seja abreviada, ou de uma negativa da finitude da vida humana. O conselho do médico é quebrar o silêncio. Então, a gente quebrar isso, fazer com que a vida siga, e é o momento talvez o mais rico da vida, da relação que existe ali, né? É a hora que ganhar na Mega Sena não é mais importante, né? Trocar o carro não é mais importante, resolver é sim estar junto, né? São as questões que a gente sabe que são importantes e fica adiando, né? Tratar o assunto com verdade ajudou a família da Cida a aceitar o que estava por vir. O médico, ele sentou com a gente e falou assim, a dona Aurelina está partindo. E nós ficamos um momento de silêncio, porque é um soco no estômago pra gente, mas assim, a gente estava com ela ali e ela estava partindo em paz. Eles tinham falado poucos dias antes pra gente que ela não ia ter aquele momento difícil da morte, né? Hoje, mesmo que no quarto da mãe tenham ficado só as lembranças, Cida é só elogios à equipe. Eu agradeço muito a equipe, as orientações que foi nos passado, o apoio que foi nos passado, né? É igual eu tô te falando, foi uma luta, foi um ano de muita luta pra gente, né? Para você entender tudo, aceitar, né? O processo de aceitação, né? É muito doído, né? Eu vejo que a gente realmente encerrou um ciclo, foi duro, difícil, mas a gente encerrou bem encerrado. E foi com essa dignidade que ela partiu. É hora de descomplicar mais um termo jurídico no quadro ABC do Judiciário. Não sei. Depositário infiel deve ser aquele que tem que depositar e não faz o depósito, será? É alguém que cumpre a missão de pagar alguma coisa determinada pela justiça. Depositário infiel, agora você me pegou. O depositário infiel é a pessoa que ficou responsável pela guarda de um bem que não lhe pertence e deixou que esse bem desaparecesse ou fosse roubado. No próximo bloco, a gente comemora o Dia do Consumidor e explica quando o alvará sanitário pode ser retirado pela internet. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Judiciário Mineiro. Comprar faz parte do nosso cotidiano, não é mesmo? Compramos por necessidade e por prazer. No mês de março é celebrado o Dia Mundial do Consumidor. A data foi criada como forma de conscientizar os cidadãos sobre os seus direitos e para marcar o comprometimento das empresas e prestadores de serviços em seguir rigorosamente a legislação.
Parte fundamental da economia, o consumidor tem o seu dia celebrado em 15 de março. Na mesma data, em 1962, em mensagem ao Congresso Nacional dos Estados Unidos, o presidente John Kennedy reconheceu a importância da proteção dos direitos dos consumidores, tais como o direito à segurança, à informação e de escolha. Em 1985, a Assembleia Geral da ONU adotou os direitos do consumidor como diretrizes gerais das Nações Unidas, dando reconhecimento internacional à celebração. No Brasil, também em 1985, foi criado o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, com a finalidade de assessorar o presidente da República na elaboração de políticas nessa área. Em 1988, a Constituição Federal finalmente garantiu a proteção do consumidor como um direito fundamental. O Código de Defesa do Consumidor surgiu anos depois, em setembro de 1990, e estabeleceu princípios básicos como a educação para o consumo e o direito à informação clara, precisa e adequada. Conhecer a lei é o primeiro passo para que o cidadão seja capaz de identificar propagandas enganosas e reconhecer cláusulas contratuais abusivas. A pessoa bem informada sabe também a quem recorrer quando é lesada e como fazer valer seus direitos. Em Minas Gerais, os consumidores podem contar com a atuação dos PROCONs, dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e dos Juizados Especiais. Segundo o levantamento divulgado pelo PROCON Assembleia em 2018, 28.909 pessoas procuraram o Espaço Cidadania para resolver problemas ligados à aquisição de produtos e serviços, bem como a assuntos financeiros. O setor de telefonia foi o principal motivo de queixas e encabeça o ranking de reclamações, com 1.033 queixas contra o serviço. Ainda no setor de telecomunicações, o chamado Combo, pacote de serviços que inclui internet, telefonia e TV por assinatura, ocupou o segundo lugar na lista de mais reclamados, com 726 registros. O segmento de cartões de crédito, que nos anos anteriores ocupava o terceiro lugar no ranking, foi ultrapassado pelo empréstimo consignado e pessoal. Consumidores que buscam seus direitos na justiça também representam a maioria das ações distribuídas nos juizados especiais da capital mineira. Entre setembro de 2018 e fevereiro de 2019, foram distribuídas 13.695 ações, sendo que 85% delas eram sobre direito do consumidor. Vale lembrar que os juizados especiais possuem um setor pré-processual que atende os cidadãos antes de ingressarem com a ação no judiciário. Nesse local, os conflitos entre empresas e clientes podem ser resolvidos por meio da conciliação. Entre setembro de 2018 e fevereiro de 2019, foram realizados 1.876 atendimentos, com índices de acordos de aproximadamente 75%. A burocracia na emissão de alvarás para a abertura de empresas é uma realidade no Brasil. Para simplificar a emissão dessas licenças, a Prefeitura de Belo Horizonte resolveu mudar as regras para alguns tipos de estabelecimentos. O alvará sanitário, por exemplo, já pode ser emitido diretamente pela internet para as atividades consideradas de baixo risco, como pequenos bares e restaurantes. Mas como fica a responsabilidade do empreendedor e a segurança de quem consome? Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. O município de Belo Horizonte autoriza desde o final de 2018 a emissão de alvarás sanitários via internet. Essa opção vale para estabelecimentos de baixo risco, como é o caso de pequenos bares e restaurantes. O empresário preenche as informações na página da Prefeitura sobre a situação do estabelecimento. Ele responde um roteiro de vistoria sanitária. Para cada tipo de estabelecimento a gente tem um roteiro. Ele mesmo aplica o roteiro. Ele declara, depois que ele aplica o roteiro, ele declara que ele está de acordo, que ele está respondendo a verdade, tá? E a gente tem também uma regra de negócio, tá? Que se ele conseguir, a gente categoriza os itens, cada item que é colocado no roteiro são categorizados. Ou ele é item crítico, ou ele é item alto, ou ele é item baixo. Então, se ele cumprir 100% dos itens críticos, 80% de maior risco e 60% de menor, ele recebe o alvará sanitário online.
Ao completar o roteiro de informações, o proprietário assume a responsabilidade pelos dados informados, sem a necessidade de um fiscal ir até as instalações para realizar a vistoria prévia. Apesar dessa facilidade, o proprietário não está isento de cumprir com as regras estabelecidas. Caso contrário, o documento pode ser cassado. Além do cancelamento do alvará, há outras medidas previstas em lei. A punição mais severa que prevê o Código de Defesa do Consumidor, administrativamente falando, e o decreto 281 é interdição, é proibição de comercialização de produto ou interdição das atividades. E a mais branda é a multa, né, que é graduada de acordo com o porte econômico do estabelecimento. Atualmente, Belo Horizonte tem cerca de 80 mil estabelecimentos que demandam alvará sanitário. Destes, aproximadamente 64 mil são de baixo risco, sendo que a vigilância sanitária conta com apenas 180 fiscais. Nesse caso, a facilidade para o empreendedor é também um refresco para a prefeitura. A gente está facilitando, que a gente, por exemplo, tinha um passivo muito grande, né, de processo parado, que a gente às vezes não tem perna, não dá conta. Então a gente está fazendo, desburocratizando mesmo, né? A gente está incentivando que as pessoas oficializem o seu negócio. Sócio de um restaurante fundado há mais de 25 anos, Marcelo é bastante exigente com todas as regras para servir um alimento seguro ao consumidor. O empresário aprova a mudança, pois já teve de esperar bastante tempo, mesmo no momento de renovação do alvará. Esse caso pode ser ilustrado por um famoso ditado mineiro que diz muito sobre a demora. A prefeitura cozinhava o galo. Quase que ficava 6 meses ou 1 ano para a gente conseguir o alvará. Isso eu concordo plenamente, né? O quanto mais fácil a gente puder conseguir os documentos necessários, deve haver, sim, responsabilização do empreendedor. Eu acho que se a pessoa tem responsabilidade, né, está colocando um produto a ser servido ao público, ele tem que ter essa responsabilidade de como ele está produzindo aquilo ali, né? Então, essa responsabilidade é muito mais do empreendedor do que de uma fiscalização. A gente não faz as coisas só porque está sendo fiscalizado. Ao oferecer essa opção menos burocrática, a prefeitura elimina boa parte dos processos de alvarás que estavam represados e resolve o problema do empresário. Mas será que o consumidor pode confiar de olhos fechados nessa nova aposta da vigilância sanitária? A Promotoria de Defesa do Consumidor está de olho na prefeitura e nos empresários que tentam burlar as regras. Depois de registrar irregularidades durante uma fiscalização de rotina, o Ministério Público de Minas Gerais instaurou inquérito civil em que solicita dados numéricos de pendências na emissão do documento. Na verdade, a questão envolvendo algumas saladerias ela foi a ponta de um possível iceberg, né? Porque se num pequeno espaço, né, de poucos 1 km² ou 2, eu detectei 3 problemas similares e uma, inclusive, nem tinha o protocolo, né? Isso gerou um alerta, porque eu já tinha visto problema na demora em renovação de alvará sanitário. Mas da emissão do primeiro, isso soa um alerta. E o consumidor fica entre a cruz e a espada. O Marcelo acredita que a medida premia os bons profissionais. Facilita a vida do empreendedor que quer trabalhar direito. Porque aquela pessoa que vai trabalhar errada, ela vai trabalhar errada de qualquer jeito. O consumidor também pode e deve ficar de olho na qualidade daquilo que consome e na regularidade das instalações. Qualquer dúvida ou denúncia, entre em contato pelo telefone 156. A Rádio Inconfidência é parceira do TJMG. O Justiça em Questão integra a programação da emissora mineira às quartas-feiras. Sintonize nas frequências AM 880 ou FM 100,9 para ouvir as notícias do Poder Judiciário relacionadas à promoção da cidadania e à garantia dos direitos. O material produzido pela equipe do TJMG também pode ser acessado no site inconfidencia.com.br. De olho no céu, a gente volta daqui a pouco para falar sobre os drones. Você está assistindo ao Justiça em Questão.
Ao dar aquela espiadinha no céu, você pode se deparar com um drone, muito utilizado no geoprocessamento ou para a filmagem de eventos e programas de televisão. Mas para utilizar esse equipamento da forma correta e nos locais permitidos, é bom conhecer a legislação. Entenda na reportagem de Silvana Monteiro. Um pássaro, uma mosca gigante ou um disco voador? Nenhuma das opções, é um drone. Apesar de parecer uma novidade e se apresentar como uma ferramenta das novas tecnologias, a invenção é herança da Segunda Guerra Mundial. A criação dos drones foi inspirada nas bombas voadoras usadas pela Alemanha. A definição prevista nas regulamentações internacionais e nacionais, ela diz o seguinte: qualquer aparelho capaz de sustentar-se na atmosfera mediante reações aerodinâmicas que não sejam as reações da superfície do ar contra a Terra. Então, o drone, ele se enquadra nessa definição e, por esse motivo, internacionalmente, ele é visto definitivamente como sendo uma aeronave. Do uso unicamente para fins militares no século passado, até os dias atuais, essa tecnologia vem sendo cada vez mais aprimorada e utilizada. Nesse quesito, o Brasil não fica para trás. De acordo com a consultoria Gettner, 3 milhões de dispositivos devem ser vendidos por ano até 2020 no país, gerando possivelmente um faturamento de cerca de 11,2 bilhões de dólares por ano. Cada vez mais os drones têm sido utilizados por profissionais de diferentes áreas. É importante que as pessoas conheçam sobre segurança, legislação, configurações e prática. Aqui, por exemplo, neste curso em Belo Horizonte, temos a Renata, que vai fazer o uso no mapeamento aéreo, o Saulo no audiovisual e o Rui na engenharia. Os drones se dividem em categorias, considerando-se o volume do aparelho. Para pilotar aqueles com até 25 quilos, não é obrigatória a participação em um curso preparatório. No entanto, mesmo se utilizados para recreação, os drones não podem ser tratados como uma brincadeira. Os drones eles estão longe de serem brinquedos. Hoje a pessoa precisa ter mais de 18 anos para pilotar uma máquina dessa e, conforme nós estamos conversando, uma qualificação adequada. Profissional hoje desqualificado, sem a formação técnica adequada, ele pode estar invadindo o espaço aéreo, ele pode voar com seu drone descalibrado, isso que pode prejudicar bastante no voo e pode também trazer riscos a pessoas que estão ao redor. 2 agências reguladoras e um departamento federal ligado ao Ministério da Defesa determinam as regras para o uso de drones no Brasil. A ANAC, por conta da questão toda da aviação civil, né? O DCEA, que faz o controle do espaço aéreo, e a Anatel, por conta das frequências de rádio, controlam os drones. Então, os equipamentos hoje eles têm que ser homologados pela Anatel, né? Então, os drones que voam no Brasil eles têm que estar homologados, registrados na Anatel. Quando traz algum equipamento de fora, é interessante e necessário fazer o registro na Anatel, exatamente para isso, né? E a gente tem várias categorias de drone, né? Quando são drones de categoria maior e tal, eles têm que ter o registro também na ANAC e às vezes o piloto precisa inclusive de registro também e até de certificado médico aeronáutico. Mesmo que para recreação, o drone só pode ser utilizado em espaço autorizado para aeromodelismo. Seguir algumas dicas pode evitar problemas. É obrigatório manter distância de 30 metros de pessoas e edificações. Não sobrevoe pessoas sem autorização prévia. Mesmo em eventos, é necessário informar que o público vai ser sobrevoado. Priorize voos diurnos. Nunca sobrevoe áreas de segurança como presídios, instalações militares ou infraestruturas críticas como usinas termoelétricas, estações de distribuição de energia ou áreas de tragédias. O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial número 94, o RBAC ECO 94, ele deixa claro que todos os drones acima de 250 gramas e até 25 quilos têm que ter um cadastro naquele sistema, no CISANTE. Então, acima de 250 gramas e até 25 quilos, independente do tipo de uso, seja ele recreativo ou não recreativo, ele vai ter que ter o cadastro lá, vai ter que ter a homologação da Anatel e, a partir daí, com essas 2 situações em mãos,
Com esses 2 documentos em mãos, aí sim o usuário vai poder ter acesso ao espaço aéreo brasileiro. Em alguns casos, dependendo da situação, o piloto pode ser processado por crime de invasão do espaço aéreo, de propriedade privada e também de privacidade. Nesses casos tem que ser reportado à autoridade, né, que fará o escaneamento da região para localizar o drone e o seu piloto e tomar as providências cabíveis. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.